Menores de 14 anos, vítimas de violência doméstica, poderão contar com medidas protetivas mais rigorosas. O presidente Jair Bolsonaro sancionou no fim da tarde de hoje a Lei Henri Borel, em referência ao menino de 4 anos assassinado no ano passado no Rio de Janeiro, no apartamento onde morava com a mãe e o padrasto, o ex-vereador Jairinho. Vocês lembram, né? Natália Fruê acompanhou. Boa noite para você, Natália. Conta pra gente, então, o que muda com essa lei? Oi, Vivi, boa noite para todo mundo. Na prática, com a sanção desta lei por parte da Presidência da República, agora, quem cometer esse tipo de crimes e tiver vínculo de autoridade com as crianças, for pai, mãe, padrasto, madrasta, como é o caso do menino Henri Borel, a pena aumenta em 2/3. A lei tramitou na Câmara e no Senado no ano passado, é de autoria da deputada Alê Silva, do Republicanos de Minas Gerais, que participou então da cerimônia aqui no Palácio do Planalto de sanção dessa lei. Essa lei que tramitou lá no Congresso, como tu disseste, depois desse caso do menino Henri, de 4 anos, que foi morto pelo padrasto. Depois foi um crime que acabou chocando, mobilizando todo o país. Então se discutiu lá no Congresso Nacional aumentar a rigidez da legislação nesses casos envolvendo então crianças e adolescentes e esses familiares com algum tipo de vínculo, porque o caso do Henri Borel não foi o primeiro. É bom a gente lembrar que, Vivi, a gente teve aquele caso em São Paulo do casal Nardoni, que o pai e a madrasta da menina Isabela também foram condenados por envolvimento pela morte da menina. Então, depois disso, agora mais recentemente, o caso de Henri Borel, com a legislação ficando mais rígida. A partir de agora, então, já está valendo essa legislação, Vivi. Obrigada pelas informações, viu, Natália? Casos de racismo e injúria racial parecem não ter fim, hein? Aqui no DF, mais 2 pessoas negras foram vítimas ontem dentro do transporte coletivo. Uma mulher de 71 anos ofendeu a cobradora de ônibus e uma passageira. Foi no terminal rodoviário do Cruzeiro. A operadora de telemarketing Edilaine Ferreira, de 29 anos, nunca imaginou que seria vítima de injúria racial. As pessoas que não passam por isso, às vezes acham que é uma besteira. Ah, deixa passar, é só mais um caso, mas não é só mais um caso, porque machuca a gente, fere de alguma maneira, né? Então, assim, quando dói lá dentro, é difícil explicar o que a gente sente. O caso aconteceu nesta segunda-feira, assim que ela entrou num ônibus no terminal rodoviário do Cruzeiro Novo. Edilaine viu uma senhora de 71 anos ofender a cobradora. Tentou defender a trabalhadora e acabou sendo ofendida também. Essa macaca toda vez faz isso. E aí eu questionei ela, falei, você não pode falar assim dela. Eu também sou da cor dela, isso é racismo. Nervosa, ela filmou com o celular as ofensas. Doente! Esse empresário tá fazendo o que dentro de um ônibus? Após a confusão, a agressora tentou sair do ônibus, mas o motorista fechou a porta até a chegada da polícia militar. A idosa foi levada para a delegacia e ficou calada durante o depoimento. O delegado arbitrou a fiança no valor de R$5.000, mas ela não pagou. Está aguardando a audiência de custódia. Quem trabalha no terminal diz que a senhora é conhecida por ofender os rodoviários. Às vezes ela pega a gente aqui direto e ela sempre ofende a gente, o motorista. E é meu cobrador. A gente é assim, inferior, né? Porque nós estamos aqui que é para tratar bem as pessoas. Esse não foi um problema pontual. O diretor financeiro do Sindicato dos Rodoviários afirma que a categoria sofre agressões constantemente. Os profissionais aqui agiram da maneira adequada, como nós recomendamos, que é levar ao conhecimento das autoridades, conduzir a uma delegacia quando possível ou chamar a polícia e deixar que a justiça cumpra o seu papel e coloque essas pessoas no seu devido lugar. É isso, nós questionamos a Secretaria de Mobilidade sobre esses casos recorrentes de racismo que o sindicato mencionou aí na reportagem, e a CEMOB disse que repudia os crimes de racismo e injúria racial e que orienta, inclusive, todos os cobradores e motoristas a acionarem a polícia sempre que houver crimes como esse aí no interior dos ônibus.
Policiais militares pararam um ônibus no meio da rua e prenderam um homem que estava com 2 armas falsas. Isso foi lá no Balão do Gama. O suspeito estava dentro de um ônibus. Assim que receberam a denúncia, os PMs pararam o coletivo que rodava pela DF-290. O suposto criminoso desceu e foi abordado pelos policiais. Olha pra frente, olha pra frente aí. Dentro da mochila dele estavam réplicas de uma pistola e de um fuzil, além de toucas, óculos e R$250 em dinheiro. Todo esse material foi apreendido. O suspeito preso em flagrante foi levado para a 20ª DP. E a Justiça decretou a prisão preventiva do motorista que atropelou 5 crianças em Ceilândia. Agora ele fica preso até o julgamento. 4 das crianças continuam internadas. A outra pôde, enfim, voltar para casa. Imagina a emoção da família. O abraço aliviado é de uma mãe que passou por momentos de aflição com a filha. A Maria Eduarda, de 10 anos, é uma das vítimas do atropelamento que deixou 5 crianças feridas no último domingo em Ceilândia. Ontem ela recebeu a alta e passou a primeira noite em casa. Pela gravidade do acidente, ela saiu com alguns hematomas, isso é pequeno. É um milagre. É nesse instituto que as crianças fazem karatê, judô e outras atividades no contraturno escolar. E foi aqui que os amigos e familiares se reuniram com cartazes e frases de protesto pedindo por justiça. A gente que é pai e mãe tem que se colocar no lugar do outro, né? E essa mobilização aqui é para isso, para um passar força, transmitir força para os pais. Os moradores do Sol Nascente reclamam que a região não tem infraestrutura para garantir a segurança para os adultos e muito menos para as crianças. A gente não tem nada, entendeu? Aqui a gente está, já tem 3 anos que a gente mora nessa chácara, a gente não tem uma área de lazer, a gente não tem nada. Quebra-molas aqui a gente tem que se unir com os vizinhos para poder fazer um quebra-mola, porque a administração não vem aqui. Francisco Manuel da Silva, de 53 anos, passou por audiência de custódia e teve a pena convertida em preventiva. A juíza entendeu que há motivos suficientes para que Francisco responda por crime doloso, ou seja, assumiu o risco de matar, já que diante do quadro de embriaguez e da ausência de habilitação para dirigir, atingiu 5 crianças. 3 ainda se encontram internadas em estado grave. Além disso, Manuel, em 2015, teve passagem criminal por dirigir sem habilitação e, mesmo advertido, persistiu na prática delitiva e deixou de prestar socorro às vítimas, tentando se evadir do local. A gente quer que ele fique preso, que ele pague pelo que ele fez e que outros casos não venham a acontecer. As outras 4 meninas continuam internadas no hospital de base em Brasília. Todos estão na unidade de terapia intensiva e apenas uma delas respira sem ajuda de aparelhos. É um momento de dor, gente. É um momento de dor. Você vê umas crianças daquelas no chão, ficaram com bonecas quebradas. Hoje à tarde, a ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Cristiane Brito, visitou as meninas no hospital. Ela prestou solidariedade às famílias das crianças e disse que o Ministério está acompanhando de perto este caso. De acordo com familiares, não houve alteração no quadro das crianças hoje à tarde. E quanto à reclamação dos moradores, a administração de Ceilândia não deu nenhuma resposta. O Procon interditou hoje 2 lojas de pneus que funcionavam no plano piloto. Uma na 506 Norte e outra na 510 Sul. As 2 pertenciam ao mesmo empresário. Olha o que acontecia lá. Nas lojas não havia tabela de preço para os consumidores. Ao verificar as notas fiscais, os agentes do Procon confirmaram que as lojas cobravam preços diferentes para o mesmo tipo de serviço, de acordo com o perfil do cliente. Além disso, as lojas inventavam problemas nos carros para cobrar mais caro. E aí, mesmo sem fazer o tal serviço, recebia por ele. A fiscalização aconteceu depois do Procon receber quase 30 reclamações contra as lojas. Agora a empresa tem 10 dias para apresentar defesa. E quem está de olho em concurso e tem o nível médio, atenção, hein? O BRB vai abrir 150 vagas para escriturário, que é uma porta de entrada para quem quer seguir carreira bancária. Também será feito o cadastro reserva com mais 150 vagas. O edital deve ser publicado até julho e as provas serão em outubro. O salário é de quase R$ 4.000 com carga horária de 30 horas semanais.
Está acabando o prazo para declarar o imposto de renda, né? Até dia 31 de maio, mas a Receita Federal já liberou a consulta ao primeiro lote de restituição. Pouco mais de 3.300.000 contribuintes vão ser beneficiados. Nesse momento, vão receber a devolução os idosos a partir de 60 anos e pessoas com alguma deficiência física ou mental ou com doença grave. Esse primeiro lote também contempla restituições residuais de exercícios anteriores. O pagamento vai direto para a conta informada na declaração, viu? Para saber se você vai receber nesse primeiro lote, é só consultar a página da Receita na internet em gov.br/Receita Federal, tudo junto. Vamos para o intervalo? É bem rapidinho, espera que eu já volto. Olha, durante um evento hoje à tarde no Conselho Nacional de Justiça, o governador Ibanez Rocha assinou o Protocolo de Intenções de Justiça Restaurativa nas Escolas, que é um projeto piloto em parceria com o CNJ para poder inibir os crimes de violência dentro do ambiente escolar. Recentemente, nós mostramos aqui vários casos, né? A secretária de Educação, Elvia Paranaguá, também estava no evento. Detalhes de como o projeto vai funcionar e como será a participação do CNJ para a prevenção de conflitos ainda serão divulgados. A presença de capivaras no Parque Ecológico de Águas Claras tem causado polêmica entre os moradores da cidade, viu? Tem gente que reclama dos animais e tem gente também dizendo que o espaço é delas e que foi invadido. E não é só no parque que elas são vistas não, viu? As capivaras são vistas facilmente pelo DF, principalmente no Lago Paranoá. Recentemente, algumas apareceram no Parque de Águas Claras. Para esta pesquisadora do projeto de monitoramento de capivaras do Lago Paranoá, não há motivos para se preocupar com esses roedores. A população que eu visitei, ela na realidade tinha o quê? 4 fêmeas, um macho, né? É um bando, e 6 filhotes. Então é uma população extremamente pequena. Ela tem um percurso que ela faz ali no parque, que é bem marcado, que é em torno realmente dessas áreas onde tem grama e muito próxima à área onde ficam os mananciais, né, de água. Nos últimos dias, depois de um cachorro ser atacado por uma delas, começou o debate nas redes sociais. Nós que estamos no espaço delas, a gente tem que respeitar e aprender a dividir esse espaço com elas. O Cleonildo é mais corajoso e anda com os 2 cachorrinhos soltos. Ele tem uma estratégia para um possível ataque dos animais silvestres. Eu tenho cuidado de pegá-los no colo para fazer a travessia, que eles são animal selvagem e a mãe vai proteger o filho, isso é natural, né? Então eu pego eles no colo, faço a travessia. Segundo o Instituto Brasília Ambiental, que é responsável pela unidade, o Parque de Águas Claras foi criado para garantir a preservação da natureza. E a presença das capivaras é sinal de que o meio ambiente está em equilíbrio por aqui. O grupo de pesquisa da professora Morgana também está acompanhando a movimentação dos animais no parque. O ideal não é tirar bichos nem proibir pets, mas estabelecer um espaço para cada grupo. O que a gente recomenda é manter distância, não fazer movimentos bruscos, não tentar pegar no animal, não jamais colocar um pet, porque o pet é um animal pequeno, vai latir, não é? E se você quer tirar a carteira de habilitação social, fica de olho, viu? Termina amanhã, quarta-feira, o prazo para inscrição. O Detran está oferecendo de graça 5.000 carteiras de habilitação para novos motoristas que não têm condições de pagar pelo documento. O candidato precisa estar inscrito no Cadastro Único do DF e ter renda familiar mensal de até 3 salários mínimos ou meio salário mínimo por pessoa. As inscrições devem ser feitas no site do Detran, que está aí na tela para você, detran.df.gov.br. Eu vou para o intervalo e já eu volto com notícias sobre o Teatro Nacional. O GDF reabriu a licitação para retomar as obras. Espera, rapidinho. O GDF reabriu a licitação para a contratação da empresa que vai fazer as obras lá no Teatro Nacional, na Sala Martins Pena. O aviso da retomada veio depois que o Tribunal de Contas do DF considerou improcedente a liminar que suspendia a licitação do teatro.
Na retomada da licitação, foram necessários alguns ajustes ali no preço. O envelope com as propostas das empresas serão abertos no dia 11 de julho. O Teatro Nacional está fechado há 8 anos. A gente não vê a hora de começar essa obra. Como a primeira etapa da reforma será pela Sala Martins Pena, a restauração do espaço vai abrir o plano de trabalho para a recuperação total do teatro. E alô, flamenguistas! Hoje tem Libertadores ao vivo aqui no SBT. O rubro-negro já garantido na próxima fase enfrenta o Sporting Cristal. Apenas um dos jogos dessa semana que está recheada, né? Domitila Becker traz uma agendinha para vocês. SBTista querido, você quer curtir o melhor futebol do mundo ao vivo? Então se liga no SBT que a semana tá cheia de emoção por aqui. A gente já começa com a Libertadores nesta terça-feira às 9h15 da noite, com Palmeiras e Deportivo Táchira da Venezuela e Flamengo e Sporting Cristal do Peru. Aí na quarta-feira, às 15:45 da tarde, é a vez da final inédita da Conference League entre Roma e Feyenoord. E no sábado, a partir das 2h15 da tarde, a gente vai fazer uma cobertura completa da grande final da UEFA Champions League entre Liverpool e Real Madrid, com a bola rolando a partir de 4 da tarde. Vai ser uma semana especial para você, torcedor, e é só aqui no SBT. É isso, obrigada pela sua companhia, te espero amanhã, uma ótima noite para você. A gente encerra o jornal hoje com imagens lá do Eixão Sul, na altura da 206, Eixão Norte, 206, e quem cede essas imagens para a gente é o DR. Uma ótima noite para você, um beijo, tchau, tchau.